Imagine um mundo onde a informação existe, mas é praticamente impossível de encontrá-la. Esse era o cenário antes da web. Nesse vídeo você vai conhecer a história de Tim Berners-Lee, o problema que quase ninguém via, a decisão que mudou a internet para sempre e por que décadas depois a web ainda é um projeto em construção. Antes da web, a internet já existia, mas ela era tudo menos amigável. Era um ambiente técnico, fragmentado e restrito a universidades, governos e grandes centros de pesquisa. Para a maioria das pessoas, aquilo simplesmente não existia no dia a dia. A informação ela até estava lá, mas ela estava em sistemas espalhados, documentos que não conversavam entre si e formatos incompatíveis. Encontrar um dado era quase como procurar um livro específico em uma biblioteca sem catálogo, sem ordem e sem mapa. E é aqui que entra Tim Berners-Lee, mas não como um gênio da tecnologia clássico. Ele não estava obcecado por criar algo revolucionário para a fama ou mercado. O incômodo dele era outro: por que o conhecimento humano era tão difícil de acessar? Tim, ele enxergou um problema que quase ninguém via: o caos da informação. Antes de pensar em códigos ou sistemas, ele pensou em algo muito mais simples: organizar essas ideias, conectar conteúdos e facilitar o acesso ao conhecimento. E é aí que tudo começa. O CERN, ou CERN, um dos maiores centros de pesquisa do mundo, era também um caos informacional. Cientistas do mundo inteiro chegavam, saíam, criavam documentos, relatórios e estudos, mas tudo ficava espalhado em sistemas que não se falavam. E foi nesse ambiente que surgiu uma ideia. Mas e se qualquer pessoa pudesse acessar documentos conectados entre si? Não importava o sistema, o computador ou o país. A informação ela deveria estar ligada, não presa. A solução ela não começou complexa, muito pelo contrário. Tim, ele pensou em hipertexto, links e páginas conectadas, ideias que já existiam separadamente, mas que ninguém tinha unido de forma prática e universal. E o ponto mais importante, a web ela nasceu para pessoas, não para máquinas. Não era sobre desempenho nem sobre poder computacional, era sobre facilitar a vida de quem buscava conhecimento. A criação da World Wide Web não nasceu em uma grande empresa. Não teve campanha de marketing, lançamento global ou investidores apostando alto. Foi um projeto simples, interno, desenvolvido dentro do CERN, quase como uma solução improvisada para um problema real. Também não era um produto comercial. Não existia modelo de negócio, plano de monetização ou patente estratégica. A ideia era que funcionasse, só isso. O primeiro navegador era básico, o primeiro site ainda mais. Texto simples, fundo neutro, sem imagem chamativa. Mas ali estavam, pela primeira vez, páginas conectadas por links, acessíveis de qualquer lugar. E o contraste ele é quase irônico. Uma das maiores invenções da história da humanidade não começou em um palco iluminado, mas como um projeto interno silencioso e subestimado, feito para ajudar pessoas a se entenderem melhor. Chegou o momento decisivo. Tim Berners-Lee poderia ter patenteado a web, ele tinha a tecnologia, o conceito e o controle nas mãos. Se quisesse, poderia ter transformado tudo em um produto fechado, mas a decisão foi exatamente o oposto. Tim ele escolheu tornar a web livre, aberta e gratuita. Qualquer pessoa poderia usar, criar, conectar e expandir, sem pedir permissão e sem pagar royalties. Essa escolha mudou tudo. Porque a web, ela não cresceu por imposição, ela cresceu por adoção. Pessoas, universidades e empresas passaram a construir ela juntas. E uma frase sintetiza muito bem isso: se a web tivesse dono, ela não seria a web. Não haveria escala, diversidade ou inovação. O que conhecemos hoje simplesmente não existiria. Criar a web não foi o fim da jornada de Tim Berners-Lee. Depois que a internet começou a crescer, ele percebeu um novo risco. Se cada empresa seguisse seu próprio caminho, a web poderia se fragmentar e perder sua essência. Por isso, ele fundou a W3C, World Wide Web Consortium. O objetivo era definir padrões abertos para garantir que navegadores, sites e tecnologias continuassem funcionando juntos em qualquer lugar. E hoje, o papel de Tim vai além da tecnologia. Ele se posiciona como um guardião da internet, defendendo a neutralidade da rede e combatendo tentativas de controle excessivo e censura. A luta agora é por uma internet acessível, ética e humana. Uma rede que sirva às pessoas, não apenas para interesses comerciais. Para Tim, a web ainda é um projeto em construção, e todos nós fazemos parte dessa responsabilidade. Por isso surge a ideia da web semântica. Uma internet que entende o significado da informação e não apenas armazena e exibe dados soltos. Na prática, é fazer com que máquinas compreendam o contexto, não só ler palavras, mas saber o que elas representam, como se conectam e por que são relevantes. Menos ruído, mais sentido.
Esse conceito se conecta diretamente com temas atuais: inteligência artificial, dados e automação. E falando em automação, inteligência artificial e dados, tem tudo a ver com a nossa patrocinadora T2S Tecnologia, que desenvolve soluções e sistemas sob demanda especialmente para o seu negócio. Entra no site t2s.com.br e confira as soluções que eles oferecem. O mais impressionante é que Tim continua olhando para frente. Décadas depois de criar a web, ele ainda pensa em como torná-la mais justa, mais inteligente e mais humana. O futuro da internet, para ele, ainda está sendo escrito, e com o tempo o reconhecimento acabou vindo. Tim Berners-Lee recebeu o prêmio Turing, considerado o Nobel da Computação por ter criado a base da web moderna. E falando em Alan Turing, se você não assistiu ainda ao nosso vídeo, onde nós contamos a história desse gênio que nós já tivemos, que foi o pai da IA, ele que criou toda a base para a inteligência artificial, vai lá no nosso canal assistir porque tá bem legal. E olha como ele tava chique, ele também recebeu o título de Cavalheiro do Reino Unido e passou a ser chamado de Sir Tim Berners-Lee, que é uma honra reservada apenas a figuras que mudaram o mundo. Mas esses prêmios, eles nunca foram objetivo, eles vieram depois, como consequência, não como motivação. Tim, ele nunca se posicionou como celebridade, ele sempre falou mais sobre ideias do que sobre si mesmo. O foco permaneceu o mesmo desde o início, organizar as ideias e servir as pessoas. Essa é a história da web de Tim Berners-Lee. A web mudou o mundo porque colocou pessoas no centro. Ela nasceu para conectar ideias, culturas e histórias. A internet não foi criada para enriquecer alguém, mas para conectar pessoas. Bom, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, deixar o seu comentário comentando o que você achou e qual é a próxima pessoa, personalidade e história que você quer ver aqui no nosso canal, porque a gente vai trazer pra vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum dos nossos vídeos, porque o que não falta é conteúdo pra vocês aqui do Desbugados. E lembrando que toda terça-feira às 18 horas nós temos live aqui no YouTube para desbugar todas as notícias da tecnologia daquela semana, então eu vejo você terça-feira na live.